agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa? Tudo bem com você? Vamos lá, estamos começando mais um episódio número 70 aqui do Agro Resenha para falar mais uma vez sobre o Japão. Sim, o Japão. Desde que eu fiz o episódio número 33 com o Fábio Murakami, a gente continua aí trocando umas figurinhas pelo Facebook, onde ele me marcou aí em diversas postagens que traziam, várias curiosidades do Japão, sempre relativas aí ao agro. E aí surgiu a ideia de gravar outro episódio, agora mais especificamente sobre essas curiosidades aí. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o setor agropecuário japonês, bem como a história do Fábio, que mora lá há mais de 20 anos, sugiro que você escute aí o episódio número 33, que tá muito legal e informativo. E também peço para você não perder esse episódio aqui, que tá muito legal também. E antes, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast e te convidar aqui para me apoiar e continuar desenvolvendo esse trabalho aqui de geração de conteúdo e conhecimento. Ao valor de uma cerveja no botequim, você pode me ajudar mensalmente e eu me comprometo a te entregar um episódio semanal com qualidade e gratuitamente. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br/agroresenha e se tornar aqui o nosso parceiro. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Alan Solagna, João Vitor Gil Wilmersdorf, nome difícil aí, hein, cara? Pedro Falcão e a Dâmara Balestre. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer a Dâmara pelo e-mail que ela mandou para mim essa semana, contando como o Agro Resenha aí tem ajudado ela a abrir os olhos quanto à atuação do profissional de agrárias, Ela tá para se formar em agronomia e ter essa visão agora é extremamente importante. Muito obrigado mesmo e muito sucesso para você, viu, Dâmara? Bom, agora que toda essa galera aí tá inscrita no site, todas as atualizações do podcast vão diretamente para os seus e-mails. E se você que está chegando agora não faz ideia do que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast é muito simples, você pode acessar o iTunes, o Spotify, o SoundCloud ou baixar um agregador de podcast, tanto aí na Play Store ou na Apple Store, você vai encontrar vários agregadores. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, faça como a Dâmara. Escreva para mim no contato@agroresenha.com.br, mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram e Twitter. Você pode falar comigo por qualquer uma dessas redes. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. Bom, turma, agora sim, vamos voltar lá para a terra do sol nascente. Firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com o Fábio Murakami, o maior escutador de podcasts do mundo. Ele esteve comigo aqui na resenha no episódio 33, lá quando a gente conversou sobre agricultura e consumidor do Japão. Se você não escutou ainda, volta lá e escuta, porque ficou muito top. Como você sabe, o Fábio mora no Japão, já faz um tempão, até rimou.
E vira e mexe, ele posta aí umas curiosidades envolvendo agro lá no Facebook e me marca lá pra me mostrar e tal. E eu acho isso massa pra caramba, né? Então, logo após o episódio aí de comemoração de 1 ano, ele me mandou um e-mail parabenizando e escreveu mais algumas curiosidades de lá. E eu fiz questão de chamar ele de novo aqui pro programa pra ele contar mais um pouquinho sobre essas doideiras japorongas aí, né? Fábio, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agro Resenha. Seja bem-vindo novamente, cara. Olá, Paulo e ouvintes do Agro Resenha. Bom, eu que agradeço aí mais uma participação e parabenizo também por mais um ano e pelo sucesso da Agro Resenha aí. Você foi parte importantíssima nisso aí, você tá ligado, né? Depois daqueles feedbacks lá, pô, melhorou pra caramba aí, eu acho, pelo menos, os episódios, né, cara? Valeu mesmo. Eu que tenho a honra de, pelo menos, ter uma parte da história do Agro Resenha aí. Não foi certeza. Muito mais. Ah, foi sim, você que tá por fora. Bom, galera, pra quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o Fábio, né, é só escutar o episódio 33, lá como eu falei, lá ele explica tudo certinho. Então não vou pedir pra ele contar a história dele aí, porque já é de casa, né, cara? Então vamos direto aí pras curiosidades do agro japonês. Um primeiro ponto bem interessante, né, Fábio, que você mandou lá, diz respeito ao protecionismo aí em relação à produção, né, que é bem comum no Japão e, na verdade, é muito comum em qualquer país, né? Essa produção primária ela é sempre bem protegida, vamos dizer assim. Mas um negócio que você me chamou a atenção aí, que rola uma parada um pouco diferente, é que rola meio que um orgulho local, né, cara? Conta um pouco essa parada aí pra nós. Então, é como você disse, tem a lei do protecionismo entre países, é bem comum. Agora, aqui chega ao ponto de ser meio que bairrista. Cada estado consegue proteger a sua produção, vamos dizer. Se eles criam uma nova variedade de fruta ou de grão, eles têm a posse dessa patente, dessa planta no caso, e só podendo passado para outro estado depois de 10 anos que essa planta tiver no seu estado nativo, vamos dizer, né? Louco isso aí, né, cara? Então os caras só podem plantar em outros lugares do país depois de 10 anos. Isso daí é tipo aquela rivalidade de o meu estado é melhor que o seu, sabe? Tem muito disso aqui. Eu tenho que ser melhor que você, não só mundialmente, mas tipo, entre bairros também existe isso daí. Eu sou melhor que você, eles têm que mostrar isso, né? Por um lado é bom que tem a competitividade, né? E puxa, né, o agricultor ou a pessoa a ser melhor, né, em alguns pontos. A própria pesquisa acaba desenvolvendo mais entre os estados, rola essa competição. Aqui no Brasil, acho que já teve muito mais isso. Hoje em dia, eu acho que não tem muito mais, sabe? Assim, desse bairrismo e tal, do meu ser maior que o seu. Vamos para outra coisa aqui que você mandou também, que é bem legal, que é sobre alguns locais aí, né, cara, que neva bastante e tal. E pra gente que não sabe o que é morar num lugar que neva, né, deve ser um saco aquele frio lá do caralho. E ainda tem que ter o trabalho de remover, né, as neves lá pros carros, pras pessoas passar e tal. Mas você tinha comentado que a neve aí pode ter, né, vários usos, inclusive para auxiliar aí no armazenamento de produto, né, cara? Como é que é isso aí? Então, eu moro numa dessas regiões que neva, né? Mas não chega a nevar tanto ao ponto deles usarem essa técnica, né? No caso, essa técnica foi desenvolvida, acho que lá em Hokkaido, lá pro norte do país, que lá neva metros e metros de neve. Nossa. E como lá é um grande estorvo, né, para eles não ter onde jogar a neve, eles também pensaram no jeito que se podia utilizar isso, né, a favor. É que eles tiveram a ideia de usar essa neve como refrigeração para grãos e alimentos. Tipo, em grandes proporções, eles armazenam a neve em grandes silos ou galpões, né, no caso, deixando eles guardados lá, e quando chegar a época do calor, eles apenas com dutos e ventoinha refrigerar o outro galpão que estão os alimentos, né? Isso daí também vale para, tipo, em menor escala, tem casas que fazem isso, né? Eles fazem um porão grande, armazenam a neve embaixo e com dutos e ventoinhas eles
levam esse ar refrescante para dentro das casas. Né? Porque daí também, por mais que faça frio pra caramba, na época do verão faz calor pra caramba também, né, cara? É um negócio bem inteligente no fundo, assim, né? Sim, e querendo ou não, é uma economia de energia gigantesca, né? Se for ver bem. E aí, a energia elétrica aí deve ser caro também, né? Ah, vixe, nem me fale. Ainda mais agora que tá na política de acabar com as usinas nucleares. Ah, sim, nuclear. As usinas nucleares que tem muito aqui, né? Uhum. E outra coisa, tem outra técnica usando a neve que é praticamente enterrar as frutas ou as verduras na neve. Uhum. Tem dois tipos, ou você colhe o fruto e depois enterra ela, ou senão praticamente você larga a plantação do jeito que tá e deixa a neve cobrir ela e a natureza fazer sua parte, vamos dizer assim. Só que quando chegar na hora de colher, eles têm que, tipo, raspar com trator, com pau, escavadeira. Chegar a usar até escavadeira dependendo da quantidade de neve, né? Nossa. Então, até interessante isso aí, que eu vi umas fotos lá que você mandou, né? Eu vi os dois casos lá. Parece que tem um caso que o pessoal deixa a neve cobrir, né? Igual você falou. Eu acho que nessa aí deve ter muito mais perda do que no outro caso que o pessoal colhe. Eu tava vendo lá as fotos. O que o pessoal colhe, eles pegam e cobrem o negócio, enterra e tudo mais, né? Aí eu acho que tem menos perda. Agora, quando você deixa a neve cobrir por conta, provavelmente deve queimar, sei lá, e deve perder um pouco mais, né? Você sabe mais ou menos dessa parada aí, não? Não, até que as perdas não são tão grandes assim, não, viu, Paulo? É que, no caso dessas plantas que eles deixam cobrir naturalmente, normalmente são raízes, né? Ah, só. No caso de cenoura... Beterraba, esses treinos? Beterraba, no caso de tubérculos, né? Ah, pode crer, pode crer. Ou se não, no caso de repolho. Repolho, acho que também eles fazem isso daí. Então, acho que foi no de repolho que eu vi uma foto lá que o pessoal fez também. No caso de repolho, eles perdem mais, né? Queima e também congela a parte superficial, então eles descartam muito para poder aproveitar só realmente o miolo do repolho. Ah, entendi. Fora que também tem uma propaganda forte em cima dessas verduras que falam que ficam melhores, sabe? Ficam com gosto diferente, tem um diferencial, né? Acho que deve ter um pouco daquele esquema lá que a gente até... Acho que a gente comentou no último episódio que a gente conversou, que rola meio que uma fermentação, aquelas coisas, né? Talvez pode mudar o gosto, isso aí o pessoal deve vender, vamos dizer assim, né? Esse jeito de fazer o negócio, né? No caso não chega a ser uma fermentação, mas tipo, a planta entra em hibernação. Sim. Isso daí diz que fala que ela tenta segurar o máximo possível de proteínas, ela reservar-se mais, então ela acaba deixando a planta mais gostosa. Entendi. Aspas, né? Então o pessoal usa isso aí também como marketing, vamos dizer assim, né? Isso, muito forte ainda. Mas como é que o pessoal faz, assim? É pela televisão ou nos mercados? Como é que é? Essas plantas já são próprias para... São uma variedade própria para que aconteça isso. Então, eles já falam que essa é o repolho da neve, a cenoura da neve, que tipo, foi colhida no inverno mesmo, tipo, na baixa temporada de colheita, e não tem como você colher a cenoura, só tem essa cenoura, mas é a cenoura mais gostosa, você só vai comer nessa época. Entendeu? Sempre naquele negócio sazonal, né? Entendi. Só nessa época que você vai comer, então aproveita para comer agora. Na verdade não tem mudança nenhuma, né? Só colheu na neve. Isso. Só dá trabalho pros caras colher, mas... E custa mais caro, obviamente, né? Claro, isso é óbvio, né? Pelo trampo que dá, meu Deus do céu. Puta trampo, imagina tirar uma tonelada de neve pra colher a parada, deve ser foda pra caralho. Cara, interessante. É legal a gente entender um pouquinho, né, dessa dificuldade, porque até a gente comentou também na outra vez que a gente não tem muito essa noção aqui no Brasil, né, cara? Todo ano, todos os meses tem as mesmas frutas, verduras no mercado, né? A gente nem imagina esse tipo de situação, né, cara? Acho que é bem diferente mesmo. Legal. Vamos para uma outra aqui,
que eu achei legal também, acho que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, meio que começando assim em larga escala, que é essa parada aí de energia elétrica através de painéis solares, né? Como eu falei, né, aqui no Brasil, especialmente aqui em Mato Grosso, eu tenho visto já alguns investimentos sendo feitos e tal. E eu acho que a partir de, sei lá, daqui para frente vai ter cada vez mais novas tecnologias que tendem a viabilizar esse tipo de produção de energia elétrica, né, cara? Aí no Japão você comentou que o governo deu alguns incentivos e tal, né, para implantação dessas placas solares, mas me explica aí pra gente como que tá rolando esse negócio aí. É que 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, quando eu comprei a minha casa, eu acabei usando os incentivos do governo, né? Eu tenho painel solar em minha casa e acho que eles reembolsaram quase 40% do valor total dos painéis. Bastante, foi uma ajuda, né, gigantesca, foi uma ajuda grande. Então nessa época teve um boom que depois, uns 2, 3 anos pra cá, muitos agricultores que já têm idade, já não estão conseguindo manter as suas lavouras, eles estão optando em colocar painéis solares, né, no lugar de plantar, porque é uma renda mais fácil, vamos dizer, você não tem muita mão de obra, é praticamente colocar o painel ali e esperar o dinheiro entrar, né? Mas isso aqui aí, como fala, foi aquele negócio, foi tirando o pé, né, pro governo, porque, querendo ou não, tá deixando de produzir alimentos para produzir energia elétrica, né? Isso daí começou a dar um certo problema em alguns pontos, né? Aqui pro governo japonês, que já não tem muito terra produtiva, e essas terras estão virando tudo fazendas solares, vamos dizer. Fazenda de placa solar, né? Isso é uma coisa importante, porque isso aí puxa um outro assunto que a gente também comentou da outra vez, que é a sucessão aí nas fazendas, né, cara? A cada vez mais as fazendas têm pessoas mais velhas, vamos dizer assim, você trocar a agricultura, que querendo ou não, é uma atividade mais pesada, né, cara? Se tiver uma opção dessa aí, por exemplo, de painel solar, pô, o cara certamente vai trocar, e aí você gera um outro problema, que daí é a disponibilidade de terra para fazer agricultura e para plantar e tudo mais, né, cara? Então a gente tem aí praticamente 2 problemas, né, num só, né? Então, aí que vem o lado mais interessante que eu achei, que agora eles estão implantando os painéis solares junto com a plantação. No caso, eles colocam os painéis mais altos que o normal e fazem o cultivo de plantas embaixo do painel, né? Só que, claro, com um espaçamento maior para que possa passar raios solares. E, tipo, começou isso há 5 anos atrás, que eles começaram a desenvolver essa técnica. Tanto é que ainda eles estão em fase de pesquisa e desenvolvimento, né? Uma forma de agregar mais renda, inclusive, né, cara, pra fazenda e tentar fixar os caras lá, né? Também chamar a atenção do pessoal mais novo, né? Como você falou. E aí você vai ter que ter uma cabeça mais aberta para poder aplicar isso daí. E a técnica de plantio muda. Eles estão fazendo com frutas, com arroz, com tudo que você imaginar, mas eu tava vendo que algumas plantas não estão aceitando bem, pelo que eu tava vendo. Principalmente folhosas, né? Muda tudo ali vamos dizer assim, o ecossistema do negócio, né? Uma placa solar ali no meio, certamente, porque assim, querendo ou não, a placa solar pega a luz solar, né, cara? Então, se não tiver bem feito as linhas, a orientação ali, pode dar problema mesmo produtivo, né? Fora que o controle de ervas daninhas, o uso de implementos agrícolas é bem restrito. Fica bem mais limitado, bem mais limitado. É verdade. É verdade isso aí, né, cara? E assim, só mudando de assunto, mas não muito... Por curiosidade mesmo, você falou essa questão das máquinas, né? Mesmo nas fazendas pequenas, assim, o pessoal tem trator, essas coisas? Como é que funciona? É tudo miniaturizado, vamos dizer. Igual aquela que você tava plantando aquele dia lá, cultivando. No caso que ali é mais pra quintal, pra pequenas
mas pequenas mesmo, tipo 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Agora tem tratores mesmo, tipo, de porte um pouquinho maior. No caso, se vocês olharem, vocês dão risadas, falam, é um brinquedinho. Até escavadeira que, tipo, você tem mais de escavadeira com gigantes, não sei o que. Tem escavadeira de menos de 2 metros de altura. Entendi. Ela inteira. Ela não chega a pesar nem 500 quilos. Entendi. Escavadeira. A pá dela é uma pá mesmo de uma pessoa normal. A diferença é que ela tem força, né? Pra poder escavar. Legal pensar nisso, né, cara? Que a gente tem umas máquinas super grandes e aí tudo tem que ser miniatura, né? Puxando o assunto de trator, mas aqui todos os implementos não digo, mas todos os veículos motorizados, tratores, esteiras, todos esses maquinários, eles possuem placa e pagam impostos. Tentaram criar uma lei dessa aqui no Brasil há algum tempo atrás. O pessoal deu pulo aqui pra não acontecer, né, cara? Imagina, pagar mais imposto ainda aqui é foda, viu? Mas aí então rola esse lance, então. Aqui rola. No caso, são veículos que andam na rua. Certo? Todos aqueles que têm que andar na rua, eles são obrigados a ter placa. Agora, tratores que não saem da propriedade não tem necessidade. Ah, entendi. Então tem essa questão, dentro da sua propriedade. Agora, se você vai usar uma via pública, aí você, entre aspas, tem que pagar para usar a via pública, entendeu? Praticamente isso. Aqui no Brasil, praticamente isso não acontece, né, cara, de ter que andar em via pública. Mas é interessante esse ponto aí, porque as áreas agrícolas ficam perto da cidade também, né? Aqui não, a cidade e as plantações estão entre elas, né? Tudo muito perto, né, cara? Tudo muito perto. É tipo, na minha casa tem uma plantação na frente, uma firma do lado esquerdo, uma firma na frente, uma casa do lado direito, entendeu? Entendi. Mas 2 casas acima tem mais uma plantação de arroz, entendeu? E depois tem mais uma firma. Nossa, cara. Tudo bem misturado, entendeu? Tudo misturado. E fora que as propriedades, né, elas não são tipo que nem no Brasil, o terreno é gigantesco, né? São terrenos de 30 por 40, esse é meu terreno. Aí eu tenho um terreno, 2, 4 esquinas lá mais pra frente, mais outro terreno, entendeu? Não é fazenda. Na minha região, pelo menos, não existe esse negócio de eu tenho tantos hectares, tantos alqueires. Isso praticamente é impossível. Então, quando o pessoal fala, teu tio era fazendeiro, quanto de terra tem? Se fala 100 alqueires, os caras, não, isso não pode. Eu falo, não, mas é Brasil, né? Entendeu? Entra a cidade inteira lá na fazenda do meu tio, os caras, não pode ser, não sei o quê, porque eles têm essa visão, né? O terreno de 300, 400 metros quadrados já é muito pra eles. É, né? Muito, né? Legal, cara, legal ter essa noção aí da turma aí. Vamos para um outro aqui, que tem muito a ver também com outro episódio que a gente fez aqui com o Luciano Loma, né, cara, de agricultura vertical e tal. E, inclusive, no episódio que a gente conversou, a gente comentou, né, cara, assim, basicamente, vamos dizer assim, meio que indiretamente sobre essa parada da agricultura vertical, né? Aí você mandou um link aí de uma empresa japonesa que já trabalha com isso e confesso que eu não entendi muita coisa, que tá tudo em japonês, né, cara? Mas conta um pouco do trabalho dela aí pra gente. Depois que eu ouvi o episódio do Luciano, fui pesquisar mais um pouquinho, sabe? Eu fiquei mais curioso ainda. Aí eu acabei achando esse projeto aí, que, bom, eu esqueci o nome agora, desculpa, acho que é Smart Agri, não é? Smart Agri, eu acho. Acho que é isso, Smart Agri. Aí, no caso, eles estão envolvendo a faculdade, o Estado, uma operadora telefônica, 2 cooperativas, no caso, a Cooperativa Agrícola Normal e a Marítima, né? E uma empresa de tecnologia. São 6 grupos, no caso, interligados, para poder fazer esse conjunto, trabalho esse aí, projeto, né? Esse projeto que está em andamento ainda, né? Eu vi lá, eles têm vários estudos com relação a como é que chama? Os drones, um monte de coisa, né? Para pegar ali plantação, para pegar condição de lavoura, para pegar praga, essas coisas, né? Doença. Fora isso daí, fora o setor agrícola, essa empresa de tecnologia, quer dizer, esse grupo, praticamente, eles estão expandindo para
para hospitais, para verificação de trânsito, entendeu? Estão integrando a cidade inteira num sistema só. Ah, então faz parte de um grande projeto, né? A agricultura está inclusa. Ah, verdade, eu vi mesmo dos vídeos lá, mostrando a parte de médico, né? Tipo, você põe uma câmera lá, dá pra ver se a criança já tá com alta temperatura, né? Com febre, essas coisas, né? Bom, eu vou deixar o vídeo um pouquinho para vocês terem uma ideia de como tá funcionando. No caso na província de Saga, no sul do Japão. Eles fecharam praticamente o estado inteiro para fazer uma coisa só. Caralho, tudo dentro de um sistema só. Isso, tudo num sistema só. E tipo, o drone que você falou que ele tá indo lá fazer a vistoria da plantação, é o mesmo drone que tá vendo se tem algum acidente ou alguma anomalia na cidade, entendeu? Caralho. Ao mesmo tempo que ele tá verificando no trajeto, ele já tá olhando, supervisionando, vamos dizer, a cidade. Outras coisas, né? Puta que pariu. Agora que eu entendi o vídeo, porque ele começou ali com a agricultura, isso que é foda não falar japonês, né? Mas eu comecei a ver o vídeo ali e tal, parada de agricultura, não sei o que, começou a mostrar umas paradas de médico, parada de construção civil. Eu falei, caramba, velho, que negócio muito louco. Agora que você explicou, dá pra entender. Agora tudo vai estar interligado dentro do sistema de inteligência artificial, né? Isso. Cacete. Desde agricultura, verificação de trânsito, eles só não colocaram ainda a polícia no meio, que eu tava vendo. Entendi. Mas logo vai pôr, né? Eu acho mais difícil, porque ele tem que ter um sistema de segurança mais rigoroso, né? Mas digo assim, pra pegar ocorrência, essas coisas, isso aí já tá fácil, né? Ah, tá. Bem mais fácil. Porra, que louco, aqui, hein, cara? No caso que o projeto tá com 6 pilares, né? Vamos dizer. Pelo menos no agro que eu li ali alguns artigos, é o drone, né? Que no caso que a gente falou, a vistoria, a aplicação de agrotóxicos, a inteligência artificial, que vai tomar decisão, fazer processamento do Big Data, né? A internet das coisas, que já seria câmeras, sensores, outros devices, né? A nuvem, né? O cloud, no caso. A nuvem, porque tem que colocar tudo lá, né? Armazenar. Só que uma nuvem específica, né? No caso. Essa daí, né? Fechado no estado, né? Sim. O Smart Glass, Smart Glass que seria o Google Glass, né? Mais ou menos o Google Glass. Pra assessoria, consultoria, no caso, né? Entendi. E no último robô, né? Os robôs de observação, manutenção, tratores, né? Autônomos assim. Cacete, hein, cara? Imagina se esse negócio vira, velho. Tá louco. Vai virar, né? Porque já tá acontecendo, né? Está acontecendo, mas é que envolve muita política, vamos dizer, e também aceitação, né? Sim. Que a gente falou, isso daí também é um ponto que eu sempre bato, falta de mão de obra, então eles vão tentar mecanizar, robotizar o máximo possível. Isso gera um monte de discussão social e o caramba, né? Fora que também isso daí chama a atenção da nova geração, né? Lógico. Que no caso não quer, entre aspas, pegar no pesado e ver que tem uma grande facilidade em cultivar alguma coisa. Não vou dizer facilidade, mas pelo menos com o auxílio da tecnologia fica bem mais fácil você trabalhar, né? Você atrai a turma para um novo modelo de agricultura, no caso, né? Assim, de gestão como um todo, né? Legal. O que eu achei bem interessante mesmo foi o Smart Glass, né? Que eles estão usando. Que ele ajuda no suporte de decisão. Não só o suporte de decisão, mas se você quebrou a máquina, você não sabe resolver, você já pode ligar para a autorizada daquele trator e falar, deu problema aqui, eu não sei resolver. Você já liga a câmera e automaticamente o cara já te dá uma assistência ali na hora, entendeu? Para ver se ele consegue arrumar. Olha só máquina. Que louco. Que louco, hein? Senão você ter um agrotóxico que você não sabe manusear ele direito, aí você precisa da bula ou alguma consultoria, mesma coisa, você liga lá para a marca do agrotóxico, ele já vai te dar a bula, vai te dar as dosagens, para que serve, entendeu? Vai ter tudo uma orientação desse tipo, né? Olha o nível, hein, velho? Fora também que
no caso da faculdade, eles estão usando os alunos, né, que vão ser o futuro, entre aspas, os produtores, fazendo eles usarem essa tecnologia para poder expandir, né? Uhum. Eles já estão interligados com isso e, em termos de experiência, eles já estão saindo com óculos nas plantações e estão tendo consultoria ao vivo com os professores na plantação. Entendi. Então, automaticamente, isso daí tá de um jeito que ninguém ia imaginar, né? Porra. Nem eu imaginava isso. Agora. Imagina. Tá louco. Muito interessante isso aí. Isso aí foi bom pra fechar o programa, hein? Sabe os painéis solares que a gente falou ali atrás? Sim. Então, eles também estão um pouco integrados aí. Não tá bem nítido, mas eles estão usando os painéis solares para alimentar esses pequenos devices, sabe? Os sensores, as câmeras. Coisa que, tipo, às vezes não tem a energia elétrica até aquele ponto. Então, para suprir isso daí, eles põem algumas placas ali em cima e faz com que o sistema se alimente ali, né? Entendi. Puta que pariu, vai ser o Black Mirror, cara. Caramba, que da hora. Que massa, cara. Quem sabe daqui uns 5 anos, 6 anos eu volto falando sobre isso de novo. Certeza. Você vai ter que me manter informado aí pra gente fazer um programa daqui um tempo de novo, hein? Te agradeço muito aí de novo a participação, cara. E espero que a turma nossa aí tenha gostado, né, velho? Dessas curiosidades aí. Eu gostei pra caramba, principalmente desse último aí. Já fiquei até assustado. E além disso, né? Tomara que mais pessoas como você, assim, tome coragem pra falar aqui comigo e de repente vir compartilhar o conhecimento, né, cara? Todo conhecimento é válido, né, cara? É só mandar um e-mail aí, pô. Obrigado por você ter participado aqui de novo. Que nada, eu que agradeço, mas o pessoal que tá ouvindo aí, seja cara de pau que nem eu. Pelo menos tenta, não custa nada, você não tem o que perder, você pode ganhar mais amizade, que nem o que acontece comigo, não só aqui com a AgroResenha, mas em outros podcasts, eu mando e-mail, às vezes falando até coisa mal deles, e eles mesmo assim aceitam e no final viram até amigos meus, né? Cara, no seu caso foi exatamente isso, velho, foi muito bom aquele feedback. Depois nós marcamos, fizemos um episódio, estamos fazendo outro aqui, pô. E todo mundo tem conhecimento para compartilhar, né, cara? Então, eu acho super válido. E quando você mandou um e-mail para mim, eu falei, já vamos fazer outro. Tem muita coisa massa aí. É isso aí mesmo, pessoal. Faz aí que o Paulo tá pedindo. Vamos alimentar esse projeto aqui que tá interessante e eu acho que tem um futuro promissor aí. Bom, Murakami, você já é de casa, né, cara? Então, todos os seus contatos que tava lá no outro episódio eu vou deixar aí. E por enquanto, se não chover, não precisa molhar a horta, mas eu sei que aí tá chovendo pra cacete, né? Agora tá. Aqui agora não dá pra ficar aguando as plantas porque já morreram quase todas. Já tá vindo o inverno aí. Já... É verdade. E parabéns. Desculpa aí, vai de novo. Eu que agradeço aí. Cacete, mano. Forte. Ô, senhora, dá um jeito aí, meu. Pelo amor de Deus. Pode continuar aí, cara. É que eu não tenho muita coisa pra falar isso daí, porque é bem raso mesmo. Uhum. Desculpa. De boa. No caso, eles colocam os painéis mais altos que o normal. Cacete, mano. Pode continuando, cara. Não esquenta a cabeça, não. Eu sei. Senhora, dá um jeito aí, mano. Pelo amor de Deus. Basta entrar... gurizões. Mais um produto com a edição do Senhor A.